Começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui a psicóloga Luciana Otto, que é especialista em comportamento humano. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, você, Débora, gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bom te receber hoje. Vamos já começar perguntando, o que é comunicação não violenta? Então, a comunicação não violenta, ela foi implementada pelo psicólogo Marshall, o Rosenberg, e ela traz justamente essa forma da gente poder se comunicar de uma maneira mais empática e compassiva. E como que é? Qual a importância disso nas relações? Porque hoje em dia, assim, a gente está tão assim, com a vida tão corrida, né? Aí você acaba respondendo de qualquer jeito. E qual que é a importância disso? Olha, tem total importância, principalmente nos nossos relacionamentos. As pessoas hoje em dia elas têm tido muita dificuldade em se comunicar de uma forma verdadeiramente efetiva, né? Então você mesma disse, tá tudo tão corrido, a gente fala tão espontaneamente e esse espontâneo é o que a gente chama do famoso piloto automático. E nessa forma do piloto automático nós falamos com os outros de uma forma muito reativa. E nesse reativo nem sempre a cerne da comunicação ela é passada de uma forma efetiva e a gente não consegue se relacionar de uma forma saudável com o outro também. Às vezes aquilo que eu quero dizer não fica bem expressado. Não fica bem falado, né? Tem ali umas interrupções na comunicação, na forma de agir. A pessoa fica totalmente constrangida com aquilo. E aí onde costuma ter muitos emaranhados aí nos relacionamentos, né? A comunicação não violenta ela vem justamente para que a pessoa consiga se expressar de uma forma mais empática, conectando, como o próprio autor fala, de coração com coração. Esses são os princípios da comunicação não violenta? Falar de coração para coração, mais calmo e mais empático, tentando entender a pessoa que está falando com a gente. Sim. E como que a gente pode aplicar no dia a dia? No dia a dia, a gente tem que entrar aqui nos 4 pilares que tratam a CNV, tá? Sempre quando for comunicar, perceber aquilo que vai ser falado, identificar um sentimento que você tem com aquilo que vai ser falado, identificar também uma necessidade e depois fazer um pedido. Falando assim, fala assim, nossa, Lu, mas fica tão difícil de entender, porque são passo a passo, mas fica tão difícil no dia a dia. Como que isso funciona, né? Funciona da seguinte forma, você conseguindo dar espaço para que o outro consiga se expressar, se esvaziando muitas vezes de críticas, de julgamentos, de comparações. E eu acredito que hoje, lidar com a primeira etapa da CNV é um dos momentos mais difíceis, né? Que é justamente eu conseguir me esvaziar, estar inteiramente com a pessoa, ouvindo aquilo que ela tem para trazer e conseguindo me expressar, me esvaziando dos meus juízos de valores. E como que a CNV pode melhorar os relacionamentos interpessoais em família, trabalho e na comunidade? Através dessa prática constante da empatia e da compaixão. Não é fácil não, né? Não Principalmente é fácil. no relacionamento conjugal. A gente chega lá e já fala não é fácil. O que tá na cabeça, assim, né? Sim, até pelo próprio conceito de empatia, né? Que é um pouco complicado da gente se colocar no lugar do outro. Por mais que eu consiga entender ou tente entender o que você está querendo me dizer, eu vou interpretar de acordo com a bagagem que eu já tenho. Então, quando eu falo de empatia, é da questão de se colocar no lugar do outro. Mas ninguém consegue se colocar no lugar do outro. Porque ninguém, Débora, viveu o que você viveu desde o seu nascimento até aqui. Eu posso entender e tentar me colocar no seu lugar. Mas realmente uma empatia efetiva, isso não existe. Não tem como eu realmente estar dentro da sua bagagem, da sua história e tudo. Mas existe sim um esvaziar de mim, esvaziar dos meus conceitos, esvaziar dos meus preconceitos, dos meus julgamentos, das minhas críticas, dos meus rótulos, das minhas comparações, para conseguir te ouvir. E hoje a maioria das pessoas tem dificuldade em fazer isso. Interfere relacionamento amoroso, interfere relacionamento com os filhos, interfere no ambiente de trabalho, interfere na vida profissional,
né? Hoje em dia as pessoas vêm falar... É. Já estão totalmente armadas. Todo mundo já está já meio que com o pé atrás com todo mundo, né? Sim. E muitos conceitos também já pré-formados, né? Eu vejo que tem poucas pessoas realmente, assim, abertas para poder ouvir o que o outro tem para dizer. Hoje está muito assim, isso aqui é água. Aí você fala, não é água, é café. Uhum. Então já que não é água, então não quero te ouvir. E vira as costas e vai embora. É o que tem acontecido muito na prática, no dia a dia. Uhum. Então, falta às vezes, né? Tudo bem, eu estou vendo como água. E você vê como? E você falou do relacionamento com os filhos, então a importância da gente se tratar, né? Porque às vezes a gente vivencia algumas dores que não foram tratadas e acabam descontando numa criação mais violenta, digamos assim, né? Com os filhos. Sim. Essa comunicação, ela também pode ser não verbal, viu, Débora? Uhum. Foi muito bom você tocar com essa questão dos filhos, porque desde a nossa infância, nós aprendemos a nos comunicar no nosso ambiente familiar, né? A criança, ela se comunica primeiro através do choro, né? Requisitando, e os pais supostamente têm que ir ali interpretando o que é aquele choro. A partir do momento que a criança começa a falar, precisa vir dos pais também esse incentivo de se comunicar. Filho, o que você está sentindo? Até para começar a validar. O que aconteceu? O que você quer? Hoje, 3 perguntas básicas, né? Normalmente quando acontece alguma situação constrangedora. Sim, ok. O que aconteceu? A pessoa dá voltas e não consegue explicar, às vezes, o que aconteceu. Uhum. Tudo bem, identificou o que aconteceu. Como que você está se sentindo com isso? Aí a pessoa olha dentro dela e fala, não tenho catálogos, não tenho nomes para dar para isso, que é muito o que nós trabalhamos dentro da inteligência emocional. Depois disso, a pessoa vem para cá e fala, tudo bem, o que você precisa com isso? Como eu posso te ajudar? Gente, que legal! A pessoa não sabe identificar nem o que ela precisa. Isso a gente pode aplicar com os filhos, até para aprender, para eles aprenderem as suas próprias emoções, né? Do que está acontecendo na hora e saber contar para a gente, não é isso? Sim, é uma forma de validar, né? Isso a gente trabalha dentro da educação positiva. Uhum. E pode ser abrangente, né? A CNV, ela não surgiu agora. A comunicação não violenta, ela vem de tempos remotos. Jesus usava a comunicação não violenta, né? Uhum. Quando chegava alguém para ele e falava, né, eu quero ser curado, ele perguntava, o que quer que eu faça por você? Às vezes chegava um cego para nós que estamos de fora e falava assim, poxa, mas seria tão óbvio. Talvez a pessoa só quisesse ver, né? Uhum. Mas Jesus já usava a comunicação não violenta naquele momento. Nem sempre o que parece óbvio para quem está de fora é uma necessidade para quem está vivendo aquela realidade. Então, de repente, ele olha e fala, o que quer que eu faça por você? Ele está perguntando para a pessoa, qual que é a sua necessidade? Olha que incrível isso. E isso a gente pode usar assim no dia a dia. Passou por uma situação difícil? Tá, qual que é a situação? A situação é essa. Tira o julgamento, tira toda a crítica, tira a comparação. E agora, como eu me sinto com essa situação? Eu me sinto furiosa, eu me sinto chateada, me sinto revoltada, não me sinto bem, me sinto calma. E qual que é a necessidade sua dentro dessa situação que te apareceu? Não, eu sinto que eu preciso ser acolhida. Uhum. Não, eu sinto que eu preciso ser vista. E aí você abre a pergunta. Aí é a hora que você pede para o outro de maneira eficiente. E pede para o outro, olha, aconteceu isso, eu me sinto assim, a minha necessidade é de acolhimento. Você pode me acolher diante dessa situação? Olha que legal, gente. Isso resolveria tanta coisa, né? Muitas. Tantos conflitos, não só assim, nos relacionamentos pessoais, no trabalho, com o filho, então, gente, resolveria demais. Muito, extremamente prático. Inclusive a CNV ela é usada para mediação de conflitos. Uhum. Justamente usando essa técnica desses 4 passos. Uma vez que você tem consciência de como usar na prática, é tão mais simples, né? Imagina você conseguir olhar para uma situação se abstendo de todo o seu julgamento. Isso a gente usa muito nas mentorias e até nas práticas também de aconselhamento e tudo também. É muito comum essa prática.
E me conta, e nas redes sociais, como que as pessoas usam isso? Porque hoje em dia tá, assim, uma terra sem lei, né? Porque a pessoa entra ali e por trás de um fake já começa a agredir o outro, né? E a primeira reação que a pessoa tem normal é se defender, e se defender de forma violenta. Como que pode isso ser usado nas redes sociais também, a CNV, a comunicação? Na CNV, dentro das redes sociais ou em qualquer momento conflituoso, primeira coisa, dá 2 passos para trás. E a gente entender, começar a ver que de repente uma ideia reforçada do outro, quando ele quer muito defender aquela ideia, está falando sobre ele, não é sobre nós. E o que dificulta, o que leva realmente ali ao conflito é quando a gente torna tudo aquilo para o pessoal. Ai, mas não é fácil não, né, Luciana? Não, não é fácil. Mas para isso a gente precisa estar muito centrado naquilo que é nosso. Uhum. Quando a gente tem muita clareza de quem nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós entregamos, aos poucos menos vai importar para a gente aquilo que vem do outro, né? Só que de que forma que eu faço? Tudo bem, é a sua opinião, mas não significa que a sua ou que a minha seja a verdade. Não é isso, é a sua opinião e eu respeito a sua opinião. O conflito acontece que, por exemplo, se eu ceder a sua opinião hoje, vai dizer que eu estou concordando com você. E não necessariamente. Eu não preciso, né? O fato de eu acolher e escutar o que você tem para dizer, mesmo que seja ameaçador e mesmo que seja violento, eu consegui olhar o que está por trás daquilo que você está dizendo. Porque sim, numa fala muito violenta, existem grandes necessidades que estão ocultas, que às vezes a pessoa nem tem consciência disso, né? Então é um trabalho mesmo de si. Diz mais sobre o outro do que sobre você, né? Sim, diz mais sobre o outro do que sobre você. E a comunicação não violenta, ela não fala não só do outro, porque ela também é uma oportunidade de autoconhecimento. Uhum. Eu me olho, eu me vejo, como eu me comunico, como eu me expresso, eu identifico tudo isso dentro de mim e aos poucos eu também vou aprendendo a identificar isso no outro. Isso é muito comum, às vezes, com trabalhos de terapia, nos atendimentos que eu faço, às vezes a pessoa vem e fala, Lu, eu preciso de ajuda, mas eu não sei nem do que é. Então, às vezes é um trabalho mesmo de ouvir primeiro a pessoa, fazer essa engenharia reversa, conseguir identificar qual que é a necessidade que está ali, escondida, oculta na fala daquela pessoa, para conseguir dar um norte para ela. Isso é muito trabalhado em terapia. E os benefícios de praticar a CNV, tanto para quem emite quanto para quem recebe, quais são esses benefícios? Uma boa convivência? Além de uma excelente convivência, né? Porque é o que estamos todos precisando, né? A gente consegue também manter relacionamentos mais saudáveis de forma geral. Uhum. Fica mais leve a nossa jornada. Uma vez que a gente reflete mais, está mais consciente naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, como se a gente se expressa, aquilo também se torna mais leve para a gente. É um trabalho nosso também e desacelerando tudo isso, né? Uhum. E eu penso que a CNV também é uma forma da gente poder ir trabalhando essas questões da atenção plena, que é essa capacidade da gente estar mais presente no aqui e no agora. Uhum. É tão mais fluido quando a gente está conectado, é tão mais fluido quando a gente está mais consciente, é tão mais fluido quando a gente consegue realmente se fazer entender e também entender o lugar, o espaço do outro. Mas esse é um processo longo, não é? Depende. Cada pessoa tem o seu tempo. Uhum. Essa questão da pressa é o que realmente mais tem atrapalhado em todos os quesitos hoje, né? Porque as pessoas estão muito aceleradas. Uhum. E aí o que acontece? É longo, é curto? Não, mas se eu nunca entrar nesse processo, como é que eu vou chegar no destino? Demora o trem, a jornada é longa, mas se eu nunca subir nesse trem aqui, como é que eu vou chegar no destino que eu quero? Então a gente não pensa na jornada como um todo, né? Na distância da jornada, mas em si apreciar cada momento e cada etapa. Posso te dar um exemplo simples esses dias?
Eu sempre fui muito reativa. E há pouco tempo atrás teve um almoço de família e teve um comentário na mesa direcionado a mim, que foi um comentário extremamente depreciativo e ofensivo. Eu vi a violência no olhar e na fala da pessoa. No momento eu respirei e, como eu te disse, dei 2 passos internos para trás e pensei, isso é comigo, não é? Quando eu percebi, eu falei assim, gente, é sobre ele que está falando, não é sobre mim. Eu respirei fundo, virei para o lado e pensei comigo, internamente na hora eu decidi, vale a pena eu comprar essa briga? Porque tem brigas que não valem a pena a gente entrar. Para que eu iria defender uma ideia ou dar uma resposta naquele momento para a pessoa daquela forma? Então, às vezes, até o silêncio, usar da sabedoria do silêncio também, ele é necessário. Eu nunca imaginei que naquele momento eu conseguiria, por exemplo, há uns 8 anos atrás. Menina, eu quero ser assim. Quando eu crescer, eu quero ser assim. É prática. É disso que eu estou te falando. De repente você falar assim, nossa, mas demora. Poxa, vamos começar hoje. E não deixar te atingir, né? Porque não é só não escolher entrar numa briga, porque eu falo por mim, assim, às vezes eu escolho não entrar numa briga, mas depois eu fico maquinando aquela, ai, por que eu não falei? Por que eu não falei? Não brigou com a pessoa, mas está brigando com você internamente. Entendeu? É você escolher não entrar na briga e esquecer, né? É mais difícil ainda, eu falo. Sim, porque tem algumas coisas que elas precisam ser expressadas. É aí que a gente precisa começar a perceber a diferença. E existem silêncios que também não podem existir, porque o silêncio também ele é uma forma de violência. Né? E aqui a gente tem que deixar claro. Aquele silêncio de ignorar, o silêncio que te coloca de uma forma arrogante, ele é um silêncio que também pode ferir o outro. Mas você também não se expressar e não expressar aquilo que está te ferindo na alma, também pode ser muito prejudicial. Tá aí a psicossomática para dizer para a gente, né? Das doenças que não são, né? Daquilo que a gente não fala e o quanto isso, de certa forma, se expressa no nosso corpo em forma de doença, né? E, Luciana, como que a CNV pode ser usada para resolução de conflitos em equipes de trabalho? Na mediação. Né? Principalmente na mediação de conflitos, onde tem contendas aí de ideias, né? Tem ideias diferenciadas. De que forma que a gente pode trazer? Desde que tenha ali muita lucidez, primeiro, de novo, os 4 passos. Né? O que eu estou percebendo aqui? Qual que é a situação? Sem julgamentos. A situação é X. O que nós sentimos diante disso? Estipula os sentimentos. Quais são as necessidades que nós podemos perceber aqui que podem ser solucionadas diante disso aqui que estamos percebendo? É isso. Diante disso, qual que é a pergunta? Aí nós fazemos a pergunta ou expressamos para o outro a nossa necessidade. Na empresa é super usado isso. Existe na parte jurídica também, que faz a questão da mediação de conflitos, que é extremamente usada a CNV. E como a CNV pode ser adaptada para crianças e adolescentes, ajudando a desenvolver a comunicação saudável? Porque hoje em dia, eu falo que hoje em dia a gente vê muita prática de bullying, mas antigamente já existia, né? Só que antigamente sempre existiu. E eu acho que, por exemplo, a minha geração era uma geração mais, eu não sei se a gente era mais forte, a gente não era, mas a gente levava, tipo assim, tá, é um apelido e ficava. Hoje em dia não, a gente vê crianças e adolescentes que se afetam muito, né, com isso. Como que a CNV pode ser adaptada para trabalhar com eles? Olha só, é bom a gente lembrar que a criança ela é o reflexo do ambiente familiar que ela convive. Então, normalmente, a forma como ela se comunica, que ela se comporta, é aquilo que ela está absorvendo no ambiente que ela frequenta. Então, a gente já parte daqui, né? Eu tenho visto muito em ambientes escolares as pessoas falando assim, poxa, mas as crianças hoje em dia, elas falam o que dá na cabeça, falam o que dá na telha. Tudo bem, mas aí você vai lá no contexto familiar dessa criança e vê um pai e uma mãe, como eles se comportam dentro de casa. Como que é a fala desse pai e dessa mãe? Falam o que querem, da forma como querem, sem vírgula, sem taxação, com palavrões, com coisas assim depreciativas.
essa criança ela só está reproduzindo aquilo que ela está vivenciando. Então, uma das formas, além do exemplo que eu dei no começo, é realmente você mostrar para a criança, ajudá-la a pontuar, né? Primeiro, identificando qual que é a situação que ela está vivendo, aprendendo a gestar mesmo essas emoções, tudo aquilo que ela está sentindo, dar nomes, começar a dar nomes. E nós, como adultos, validar. Tudo bem, filha, você está sentindo raiva. Tudo bem, filha, você está sentindo... Começar a ajudar essa criança a enriquecer o vocabulário dela emocional. E perguntar sempre, o que você precisa? Como eu posso te ajudar? Para que a criança já comece a identificar quais as necessidades que ela tem para que ela consiga começar a se expressar. Para ela poder falar, mamãe, estou triste, preciso de um abraço. E isso pode ser utilizado nas escolas também? Nas escolas, em empresa, igreja, aqui, agora, todo lugar a gente pode usar a CNV. Porque ela ajuda muito as pessoas a se conectarem com elas mesmas e com as pessoas próximas de uma maneira mais respeitosa. Quais são os benefícios da promoção da compreensão intercultural e na redução de preconceitos com a CNV? Sim. Quando a gente fala de preconceitos, nós estamos falando aí de critérios, de juízos, de valores, né? Eu tenho preconceitos e a nossa mente trabalha de forma, né? Isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é ruim, né? De maneira dual. Como que eu vou trabalhar esses preconceitos? Respeitando o espaço e o tempo do outro, a condição do outro, o jeito do outro. A CNV, ela estimula muito, ela fomenta muito essa questão mais respeitosa. Se eu trabalho a empatia e eu coloco isso para o outro, né, de como que eu vou trabalhar? Reduz drasticamente os preconceitos. A CNV, ela pode ser trabalhada em todos os ambientes. E traz também a questão da xenofobia também, né? Essas questões tanto culturais também, de você ter mais acesso, de aceitar mais o jeito do outro, o comportamento do outro. Lembrando que não existe o certo e não existe o errado. Todos pertencem, todos têm seu jeito, todos têm suas características. O que deve prevalecer sempre é o respeito. E para a gente, na hora que a gente está lá no meio do conflito, para a gente se autopreservar, como que a gente se auto-aplica a CNV? Você falou de um exemplo que você teve. Eu estou no meio de um ataque e eu identifico que não vale a pena. Não vale a pena revidar, não vale a pena. Como que eu aplico para mim mesmo? Lembrando, Débora, que nem tudo precisa de resposta. Né? Hoje, com esse fomento das redes sociais, tem ataques de todos os lados e a gente fica achando que a gente tem que dar uma resposta para tudo, mas nem tudo merece o nosso desgaste emocional e psicológico. Nem tudo, né? E como adultas, a gente tem que estar muito centrado dentro de nós e pensar, poxa, realmente, o que vale a pena para mim? Que briga eu estou disposta a comprar internamente ou externamente para defender a minha ideia? Se eu percebo que do outro lado não existe um certo acolhimento e um respeito, e não é isso que eu estou oferecendo, por que motivos eu vou, né, me predispor ao desgaste de um conflito em tentar reforçar a minha ideia com alguém nesse sentido? Então, é realmente uma sabedoria. Inteligência emocional, né? Total. Além da inteligência emocional, a atenção plena, que é uma coisa que começa com uma situação que hoje nós fazemos totalmente no automático, mas que nós esquecemos de respirar. Às vezes nos falta assim, ó, não vale a pena. Eu falo que pro fleumático é mais fácil, né? Agora o sanguíneo. Por exemplo, o colérico. É mais difícil, né? Sim. Por quê? Pela questão da reatividade. Mas assim como a inteligência emocional, a CNV e todas essas práticas também da atenção plena, ela requer tempo de processo, de desenvolvimento e de evolução. E começa com práticas simples. Aprendendo a dar o seu tempo, a respirar, a respeitar o seu ritmo.
Se você hoje, Débora, fosse viver no ritmo que todo mundo tem te colocado, você daria conta de tudo? Não, nunca. Então parte disso. Nós não temos também que dar conta de tudo. E para isso a gente precisa começar a eleger o que é importante e o que é prioridade para nós. Eu tive um exemplo recente, eu fiz uma cirurgia na boca. E aí tinha que resolver coisas simples lá em casa, assim, e eu virei e falei assim, olha, vocês resolvem isso aí, porque eu tô operada, não é para eu resolver isso agora, eu não tenho condição. É mais ou menos isso, né? Eu não tenho condição de resolver isso agora e tudo bem, vamos deixar, né? Vamos para a prática, para ficar bem claro para quem está nos ouvindo. Eu estou operada, é o fato. Qual que é o sentimento que você tinha? Tô com dor, tem que recuperar, não vou lidar com aquilo agora. Sim, eu estou sentindo dor física. Qual que era a necessidade? Recuperar. Qual que foi o pedido que você fez? Vai lá e façam por mim, porque neste momento eu não posso fazer. É isso. Você fez CNV na prática. Olha só! É muito isso. Você perceber realmente o que é, como você se sente, qual que é a sua necessidade nisso e saber pedir. Você terceirizou, na verdade, nesse momento. Mas e se fosse algo por você? Nesse momento eu não posso. Alguém pode me ajudar aqui? Ou eu, neste momento, estou precisando de cuidados. Alguém pode cuidar de mim? Ou disso, daquilo? É isso. Você fez CNV na prática. É isso. Mas não é fácil, né? Não. É difícil. Principalmente, acho que nos relacionamentos e na hora do sangue quente ali, né? Da discussão, de tudo. Não é fácil, não. Mas a gente vive bem melhor, não vive, Luci? Com certeza. Até no calor das discussões, né? Quantas brigas eu já interrompi e falei assim, olha, isso não vai dar bom. Podemos conversar depois? Sim, nós precisamos. Nem tudo precisa ser resolvido naquela hora, naquele momento, naquele instante. E a gente saber também reconhecer os nossos limites, saber reconhecer ali o que realmente vai nos atropelar, literalmente, a gente precisa disso, porque é um trabalho de autoconhecimento. Por isso que a CNV é um convite. A gente olha primeiro para a gente, para os meus limites, para a forma como eu me trato, a forma como eu falo comigo. Porque às vezes, como eu me expresso externamente, está totalmente conectado com a forma como eu converso comigo. Como que é o meu diálogo interno? Como que eu converso comigo no decorrer do dia? Como eu me trato? Mas isso também é uma questão cultural, não é? Porque a gente vê que fora, nós aqui, nós somos muito calorosos, né? Então, tudo a gente reage na hora. Fora não, fora é mais... Não sei se o povo é mais frio, mais calmo. A reação é um pouco mais lenta, não é? Talvez um pouco mais consciente, né? Aqui nós somos, assim, realmente tem um pouco mais de reatividade naquilo que a gente fala. Às vezes é um exercício, tá? É um exercício, é realmente respirar. Tá, posso, não posso. Quantos sims e quantos nãos você já disse que, na verdade, eram totalmente ao contrário para a pessoa, justamente porque você achou que tinha que dar uma resposta imediata. Né? Mas isso daí é tema para outro programa, que vai papo demais. Aprender a falar não, né? Sim. Não, eu demorei. Hoje eu falo não, mas a gente... É um exercício. Aprender a falar não quando você não quer fazer, né? A situação. E se sente obrigada a fazer. Né? Sim, e parte disso, né? De reconhecer uma necessidade pessoal sua para você começar a estabelecer limites. Olha o quão saudável isso. O quão é prazeroso para mim vir para cá e dizer um sim para você e desfrutar desse momento. Agora, se eu venho para cá dizendo sim, dentro de mim, no meu coração é um não, né? Não flui, as coisas não fluem dessa forma. E assim na vida também. Luciana, foi muito bom te receber aqui. Passou rápido os 30 minutos. Muito rápido. E a gente já deixa esse gancho, hein? Vamos ver um outro programa pra gente aprender a falar sim quando quer realmente, falar não quando quer falar não, viu? Muito obrigada. Sobre posicionamento, Débora. É um prazer, estou sempre à disposição, pode contar comigo sempre que precisar. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.